Amém? Se você tem a Bíblia, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 6. Atos 3, 6. Dá para ler aí? Dá, não dá? E diz assim: E disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o quê? Como é que é? Em nome de Jesus o Nazareno? Amém. Foi bem forte, né? Porque tem um ponto de exclamação ali. Podemos assentar, irmãos. Se assenta e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você uma coisa interessante. Que tudo tem um momento certo, a hora certa de acontecer. Talvez você esteja aqui nesta noite, buscando uma bênção de Jesus, buscando uma resposta. E pode ser que em algum momento você possa imaginar que Deus está atrasado, que Deus não está ouvindo você, ou que Jesus está indiferente às suas precisões ou às suas necessidades, e isso possa então te gerar algum tipo de inquietação, algum tipo de desassossego por conta da tua pressa em poder obter um tipo de resposta. E eu quero dizer para você que o que Deus tem preparado está determinado, Ele tem a hora certa de poder confirmar, de poder mostrar para você, porque muitas vezes a resposta e a confirmação de Deus depende de determinados detalhes que estão diretamente ligados a nós, até detalhes de preparação da nossa própria vida para que Deus possa concluir de repente alguma coisa que Ele já começou no momento em que você pediu. Só como eu já falei para vocês, Deus tem esse controle do tempo. Esse tempo de Deus é alguma coisa, como eu já disse a vocês, muito diferente do nosso. Geralmente, nós imaginamos que as coisas devem acontecer no nosso tempo e nós temos, às vezes, a mania de tentarmos controlar as situações e limitá-las exatamente ou incluí-las ao tempo que nós imaginamos que é exatamente o tempo que resolve os nossos problemas, o tempo da maneira como nós imaginamos que devem acontecer as coisas. Mas na maioria das vezes não é assim. Deus tem controle total do tempo, por saber o tempo certo, a hora exata de poder confirmar coisas, de poder confirmar respostas. E por mais que você tente se apressar ou tente simplesmente adiantar, você não vai conseguir, porque Deus não vai sair exatamente do princípio que Ele tem de controle das questões, para poder atender qualquer pressa tua ou qualquer capricho seu. Mas Ele vai agir do tempo dEle, sabendo exatamente qual é o momento certo para poder confirmar coisas da sua vida. Eu já expliquei para vocês aqui que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. O nosso tempo, como eu já expliquei, se chama Cronos, que é aquele tempo em que a Terra dá uma volta em torno do Sol, que quando completa faz um ano, e que nós então contamos o tempo baseado exatamente nesse tempo que a Terra dá a volta em torno do Sol. Só que o tempo de Deus não é Cronos. O tempo de Deus é diferente do nosso. O Cronos é o tempo que nós nos guiamos e simplesmente nos conduzimos para podermos então determinarmos o tempo. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente. Um tempo chamado Kairos, um tempo totalmente diferente do nosso, a ponto então do próprio Jesus dizer que para Deus um ano é como 1000 anos, é como um dia é como 1000 anos, exatamente para tentar fazer você compreender que Ele não está movido pelo seu tempo, Ele não tem nenhum tipo de limitação. O tempo dele é o tempo dele, onde ele confirma o que tem que confirmar, na hora dele e no momento certo, porque ele nunca chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora certa. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que existia um homem que era colocado na porta do templo e ele tinha um problema de paralisia, ele tinha um problema nas pernas, ele era coxo. E naquela época as pessoas, quando tinham qualquer limitação física ou qualquer doença que o impossibilitava de poder lutar pela sua própria vida, os judeus tinham uma forma de fazer essas pessoas sobreviverem. Uma delas
eram exatamente as esmolas. Os judeus entendiam e compreendiam da necessidade de dar esmolas para poder ajudar aqueles que não tinham como se manter. E além das esmolas que os judeus tinham que dar, a palavra de Deus ela era muito insistente no Velho Testamento, tentando dizer às pessoas que não tinham problemas e que podiam se sustentar, para eles não se esquecerem dos órfãos e das viúvas. Essas pessoas eram mantidas e as pessoas tinham que ajudá-las para que elas pudessem então sobreviver com dignidade. E para vocês terem uma ideia, eram dados alguns trabalhos a essas pessoas. Os trabalhos que eram dados geralmente era o trabalho para chorar em velório. Essas pessoas eram convocadas para poder lamentar. Quando alguém morria, dentro da cultura judaica, se ficava 7 dias exatamente chorando pela pessoa, e alguém era pago para poder chorar, e geralmente as pessoas que eram pagos para esse lamento, bem parecido com as carpideiras que tem no Nordeste, eram essas pessoas que não tinham uma outra forma de sobreviver e que precisavam desse tipo de ajuda. As demais recebiam esmolas para poderem então sobreviver. E esse rapaz já tinha 40 anos e ele era colocado na porta do templo de Jerusalém. E ele era colocado num lugar estratégico, ele estava ali desde sempre, colocado naquele lugar, na porta que se chamava Formosa, era o nome da porta. A porta principal, quase principal do templo, que está lá até hoje. Até separei uma foto para você ver. Hoje ela não é como ela era antes, mas se você for em Jerusalém, você vai ver que ela está totalmente fechada. O pessoal bloqueou ela, que era do templo antigo, né? Mas era exatamente essa porta que está fechada hoje. Como era essa porta? Os historiadores falam que ela era uma porta toda encrustada em bronze. Ela brilhava muito, quando o sol batia nela, ela refletia a luz do sol, aquele esplendor. Por isso que era chamado de Porta Formosa, Porta Bela, ou Porta Nicanor. Se chamava também Porta Nicanor porque quem doou essa porta para o templo foi um cidadão da cidade de Coríntios, chamado Nicanor. Foi ele que mandou fazer a porta e levar para colocar no templo. Por isso era chamada também de Porta Nicanor. E a porta era muito bonita, uma porta que tinha 21 metros de largura por 25 metros de altura. Eram necessários 20 homens, conta a história, para poder fechar e abrir essa porta. Para vocês terem uma ideia, a porta era maior do que esse templo aqui. Só o tamanho da porta. E era preciso então muita gente para poder abri-la e para poder fechá-la. Conta a história que era necessário 20 homens para poder fazer isso. E essa porta, ela era uma porta importante do templo, e como ela tinha um fluxo muito grande de passagem de pessoas, esse rapaz era colocado ali, o coxo. Ele estava ali há muito tempo. Jesus passou pela porta várias vezes. Os discípulos passaram pela porta várias vezes. Há anos ele estava ali, vivendo ali na beira daquela porta, e era exatamente por aquela porta que com certeza também Jesus passava, para poder ter acesso ao templo, e várias vezes Jesus com certeza passou por ali, e aquele homem estava ali, sentado, coxo, paralítico, impossibilidade das pernas de poder caminhar, e os anos foram se passando. Jesus morreu, ressuscitou, e agora o comando estava na mão dos discípulos. Os discípulos eram que estavam pregando. E diz a palavra de Deus que um dia Pedro resolveu ir para o templo, porque ele costumava ir todos os dias. Ele observava a hora 9ª de oração. Ele ficava todos os dias no templo orando, das 3 às 4 da tarde. Isso eles já estavam fazendo há tempo.
Eles faziam aquilo para consagração, para se dedicarem a Deus, para se prepararem diante de Deus. E todos os dias, quando dava 3 horas, eles iam lá para o templo observar o horário de oração e ficavam orando lá das 3 até as 4 da tarde. Naquele dia, Pedro saiu para ir para o templo orar. E pela primeira vez, ele passou e prestou atenção no homem. Aquele lugar que ele passou tantas vezes, ele nunca percebeu, porque sempre eram colocadas muitas pessoas doentes ali para pedir esmola, e de repente ele olha e viu aquele homem, porque aquele homem chamou a atenção do Pedro. Olhou para Pedro e disse: me dá uma esmola aí, me dá uma ajuda. E aquele dia era um daqueles dias em que o Pedro estava liso. Era um dia em que ele não tinha nenhum tostão no bolso. Mas ele não estava nervoso, não estava chateado, não estava mal-humorado, como ficam a maioria das pessoas quando sentem que estão lisas ou que não têm dinheiro. Porque tem muitas pessoas que associam a bênção de Deus exatamente com isso, com o fato de ter dinheiro. E não é isso. Porque se para ser abençoado é necessário ter muito dinheiro, então Pedro não era abençoado, porque naquele dia ele estava lisinho, não tinha nenhum tostão no bolso, não tinha nada para oferecer. E quando o homem estendeu a mão para ele, ele disse: olha, disse ele que estava junto com João, nós não temos ouro e também não temos prata. Eu e João aqui estamos lisos, a gente não tem nenhum tostão hoje. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Diz a palavra que quando eles falaram isso para o homem que tinha as suas pernas atrofiadas, aquele homem ficou de pé e começou a se firmar nos seus artelhos, nas suas juntas. Tudo deve ter feito um barulho, as coisas se estalando, porque começaram a serem colocadas no lugar pelo poder de Deus, e de repente, de um salto, ele ficou de pé. Diga glória a Deus. E ele ficou tão entusiasmado com aquilo, tão empolgado, que diz a palavra de Deus que ele começou a gritar, começou a glorificar a Deus. Aquela bênção para ele foi tão necessária, tão impactante e tão importante, que diz a palavra de Deus que na porta do templo ele começou a pular e a gritar glória a Deus, e começou a glorificar a Deus, fazendo um barulho tremendo. As pessoas pararam: o que está acontecendo aqui? E aquele homem pulando lá na porta do templo, glorificando a Deus, dando glória a Deus o tempo todo. As pessoas pararam: mas o que está acontecendo? Esse aí porventura não é um paralítico? O pessoal perguntava entre si, e ele dizia: sim, sou eu. Sim, é o paralítico que sempre estava sentado aqui. Como é que ele está andando? E alguém chegou e disse: olha, por causa daqueles dois ali, que eram Pedro e João. Foram eles que fizeram o milagre na vida do homem. As pessoas já começaram a olhar para o Pedro e João de uma maneira diferenciada, já impressionadas com ele e reconhecendo neles algum poder sobrenatural, alguma sumidade, a ponto então de poder admirá-los. Mas eles então, numa atitude de total humildade e reconhecendo que apesar daquele milagre ter acontecido por uma ordem dada por eles, eles não tinham mérito nenhum, não era alguma coisa especial do Pedro, não era alguma coisa especial do João, mas era alguma coisa que estava diretamente ligado ao nome de Jesus, aquele que havia morrido e ressuscitado, e que por causa do nome dele, aquele milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Olha, o Pedro chegou e disse: não olhem para nós, como se houvesse em nós alguma coisa especial, alguma coisa sobrenatural. Não olhem para nós e não atribuam a nós esse milagre ou essa ação sobrenatural que libertou ou que mudou a vida desse homem. Não, ele hoje está andando e ele se levantou por causa de Jesus,
Foi Jesus que realmente, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que foi crucificado, esse que tem um nome poderoso, e através dele tal milagre aconteceu. E o homem então não parava de gritar e de glorificar. O que é que nós observamos? Que tudo tem a hora certa. Esse milagre poderia acontecer através de Jesus, ter acontecido através de Jesus. Esse milagre poderia ter acontecido através de um outro apóstolo, porque eles viviam ali o tempo todo passando por aquela porta, mas aquele milagre tinha que acontecer naquele dia. Aquele dia era o dia preparado para a bênção daquele homem. Aquele dia era exatamente o dia que Deus preparou para confirmar uma resposta, para confirmar uma expectativa, se é que ele tinha algum tipo de expectativa. Se é que ele tinha pedido aquilo, mas Deus tinha preparado a hora exata, o momento exato, para poder confirmar aquele milagre na vida daquele paralítico. Por que eu estou pregando isso para você? Porque de repente você pode achar que Deus está indiferente às suas necessidades. De repente você está um tempo pedindo alguma coisa para Deus, e com você, quem sabe, está sendo muito difícil poder lidar com a espera. A espera é uma das coisas que nós temos uma dificuldade tremenda para poder realmente lidarmos. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. O mundo da pressa, o mundo do fast food, o mundo do self-service, o mundo do drive-thru. Você vê que tudo tem que ser quase que imediatamente. E quando alguma coisa demora, que não tem pronta entrega, tem pessoas que perdem cliente porque não conseguem atender imediatamente as pessoas. E nós vivemos num mundo exatamente assim. Um mundo que tem pressa, um mundo onde as pessoas correm apressadas para poderem atender às suas expectativas, e se você não consegue atendê-las, você perde credibilidade, e todo mundo então está correndo e querendo que as coisas aconteçam logo. Que tudo realmente se confirme e venha se configurar na sua vida naquele momento que você está pedindo. Mas isso não funciona com Deus. Por quê? Porque às vezes, como nós vivemos nesse mundo de pressa, nesse mundo onde as coisas têm que acontecer imediatamente, cada vez mais nós temos pressas e queremos que as coisas aconteçam logo. Às vezes nós transferimos toda essa pressa, toda essa inquietação, toda essa expectativa constante para que as coisas se confirmem logo, nós transferimos para a nossa relação com Deus, querendo que Deus realmente venha a se adequar ao nosso tempo, ou aquilo que nós queremos, ou aquilo que determinamos, e quando Deus não faz e não confirma aquilo no tempo que nós queremos, o que é que nós fazemos? Nós começamos a procurar culpados para isso. Eu acho que não aconteceu porque a igreja é fraca. Eu acho que não aconteceu porque a oração do pastor não é forte. Não é isso que as pessoas pensam? Eu acho que eu vou mudar de igreja porque eu já orei um tempão lá e não aconteceu nada. E nós então começamos a achar, ou dentro da nossa visão apressada, que se de repente alguma coisa não aconteceu, que tem inúmeros culpados, mas nós não paramos para pensar que Deus pode estar trabalhando na nossa vida exatamente no tempo. Por quê? Porque às vezes é na espera que Deus desenvolve a tua paciência. É fazendo você esperar que Ele trabalha na tua impaciência. É fazendo você esperar que Ele trabalhe em você o real sentimento da submissão, do fato de estar submetido e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. É no ato de esperar que Ele acalma você e tenta mostrar para você que você precisa acreditar no poder dEle, que você está submetido a Ele e que Ele é o Senhor da tua vida. Esse sentimento de reconhecer que Ele é Senhor é determinante e fundamental. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que podem mandar até em Deus, até pressionar Deus. De vez em quando alguém está ensinando aí, está demorando a tua bênção? Determina, pressiona Deus.
Fique revoltado, porque se você ficar revoltado, Deus vai ficar, de repente, assustado com você e pode ir correndo para atender você, porque você é mal acostumado, não gosta de esperar as coisas. Quanto menos impaciente você for, mais você vai esperar, porque Deus vai ter que trabalhar nessa tua impaciência. Outra coisa que você não pode determinar nada. Não é você que determina as coisas para Deus. Você é servo. Servo não diz para o seu Senhor o que é que ele tem que fazer. Servo espera a hora que o Senhor achou por bem confirmar coisas que nós estamos querendo. Essa é a nossa posição. E às vezes nós mudamos totalmente a ordem das coisas. Nós queremos apressar, nós queremos dar ordem para Deus, nós queremos determinar para Deus como se nós tivéssemos autoridade para isso. Nós não temos. A nossa posição é de esperar, é deixar Deus trabalhar, porque algumas pessoas Deus tem que trabalhar um pouquinho mais, e outras Ele tem que trabalhar um pouquinho menos. Mas Ele sabe o tempo certo de poder trabalhar na tua vida, e tanto sabe que Ele também sabe a hora que Ele tem que confirmar aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido. Aquele paralítico esperou durante muito tempo. Muito tempo ele ficou ali, esperando a hora. Quando chegou a hora, Deus criou uma oportunidade e uma possibilidade, e o Pedro acabou se aproximando dele e confirmou aquilo que deveria confirmar. Então, nesta noite, eu digo para você, quem sabe não foi hoje o dia que Deus tirou para poder te confirmar aquilo que você vem pedindo há muito tempo. Esperamos que sim, mas dentro desse contexto todo, é necessário aprender a esperar. E entender que dentro dessa espera, você cresce. Dentro desse processo de espera, você melhora. Dentro desse processo de espera, você fica mais paciente, consequentemente melhora. Dentro desse processo de espera, você passa a compreender e a entender que tem quem controle dessa tua questão e dessa situação da tua vida. Não é você, é o Deus em quem você confia, em quem você deposita as suas expectativas, a sua fé e a sua esperança. É Ele que tem controle de todas as coisas. Não é você que tem controle, é Deus. E se você se coloca nas mãos dEle, Ele vai agir na hora certa. Ele vai trabalhar no momento certo. Ele vai confirmar na hora certa. O que você não pode é perder a paciência, perder a fé, perder a esperança, ou achar que Deus está indiferente, ou achar que Ele esqueceu de você. Porque na hora em que você apresentou a sua oração, em que você apresentou o seu clamor a Ele, Ele já sabe o momento certo de confirmar coisas para você. Ele já sabe o momento certo de te dar a diretriz, a determinação correta para confirmar coisas para você. E para você compete o quê? Ficar quieto, saber esperar, deixar Deus trabalhar e esperar Deus acabar de concluir aquilo que Ele já começou como resultado da tua oração, do teu clamor. Então, nesta noite, eu não sei o que é que você tem esperado de Deus, assim como não sei o que é que você tem buscado, mas Deus sabe o que você tem buscado. Ele sabe o que você tem esperado. E Ele também sabe o momento certo de confirmar respostas e bênçãos sobre a sua vida. E que nesta noite Ele possa de fato confirmar para você e mostrar para você e trabalhar em você dentro desse processo de espera, fazendo de você uma pessoa menos ansiosa, fazendo de você uma pessoa menos inquieta, fazer de você uma pessoa menos, como é que eu posso dizer, desesperada para poder confirmar as coisas, fazendo de você uma pessoa paciente dentro
desse processo de espera, que a sua vida com certeza já está submetida. Então, Pedro foi lá e confirmou o dia certo. E eu espero que Deus, na sua bondade e no seu tempo, não demore de confirmar na tua vida as promessas e as respostas que você tem buscado. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.